Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 25/8/2015 com os fechamentos do dia 24. E o Ibovespa hoje desmoronando, né? Tem até aquele ditado que diz que cai de elevador e depois sobe de escada, e foi mais ou menos isso que a gente viu, né? Abriu já com um gap de baixa enorme no futuro, a gente vai ver daqui a pouco. Uma vista também foi buscar lá 42 mil pontos durante o dia, fechou 3 mil com 3% de queda, mas chegou a dar durante o dia mais de 6% de queda. Tá? Então, com isso o Ibovespa ele bateu aqui na projeção de 45 mil do triângulo, mas fechou abaixo. Lembra da nossa teoria, né, de quando ele bate e fecha abaixo das projeções, na verdade ele abre projeção para o próximo suporte, né, para a próxima linha. No caso, ele passou também batido dos 44.700 e quase bateu no 42.500, que é a projeção do Fibonacci. Essa projeção de 61,8% vem aqui nos 42.500 pontos. Tá? A gente está com o Fibonacci baseado aqui para trás. Se a gente tentar traçar um Fibonacci novo nessa tendência, vamos ver se a gente acha aqui, ó, Fibonacci novo. Ele está apontado para 43.073, que aí sim já foi atingido hoje durante o pregão. Tá? Esse movimento aqui dele ter atingido o 161,8% faz com que essa tendência agora fique mais duvidosa. Por quê? Porque a baixa, né, a maior parte da baixa já aconteceu, né? O objetivo principal da baixa já aconteceu. Ele fechou abaixo das linhas aqui que apontam para o próximo suporte, mas ele também bateu no próximo suporte, e aí ele fechou acima do próximo suporte. Tá? Então o Ibovespa, com esse toque aí nos 43 mil pontos, abre uma brecha para ficar andando aqui entre 43 e 45, talvez 46, durante a semana, ou seja, a volatilidade esperada para essa semana, que já foi hoje, né, mas para o resto da semana também, é de uma fortíssima volatilidade. Tá? Uma oscilação aí diária muito grande. Falando agora do Ibovespa Futuro Mini, que abriu, né, o gap de baixa. Ele abriu aqui nos 44 mil pontos já. Tá? Ele abriu com 2 mil pontos de gap de baixa. Não conseguiu fechar o gap, então se a gente marcar o identificador de gaps aqui, parece que ele fechou. Ele subiu 3 mil pontos aí da mínima do dia até a máxima, né, 2.700 pontos, e não conseguiu fechar o gap por coisa de 100 pontos, né? A máxima do dia no 45.950 e o gap se fechava no 46.045, então faltaram 95 pontos apenas para fechar o gap. Por algum motivo ele não quis fechar esse gap, tá? Voltou, quando estava para fechar o gap ele desistiu e voltou a cair bastante. Mas é a mesma lógica que a gente falou lá do Ibovespa à vista. Ele vinha fechando abaixo dos suportes e apontando para o próximo. Dessa vez ele bateu nos suportes, mas fechou acima, largou aí num gap para ser fechado, então ele ainda pode voltar a subir essa semana para tentar fechar esse gap dos 46 mil pontos, e com isso a gente tem uma altíssima volatilidade em aberto, aí nos esperando para o Ibovespa Futuro também. Falando agora do dólar que está tentando voltar lá para os 3,60, rolou um gap de alta hoje também no dólar, né? A gente teve um gap de baixa no índice, um gap de alta no dólar. Como normalmente eles andam inversamente proporcionais, isso é relativamente comum, né? Um gap muito forte no índice gera também um gap muito forte no sentido contrário para o dólar. Mas o que o dólar fez aqui não foi nada demais, ele ficou no espaço em branco entre o 3,60 e o 3,45, né? Ele não chegou nem a tocar no 3,60 aí. Se ele continuar evoluindo durante a semana e romper o 3,60, abre projeção de alta para 3,75. Tá? Para baixo agora ele pode fechar esse gap, que ele largou aqui no 3,519, né? no 3,519, ele pode vir a fechar esse gap, tá? Mas para cair mesmo ele precisaria perder aí essa faixinha do 3,44 até o 3,46. Vamos falar agora dos papéis, começando pela Petrobras. Petrobras se afundando cada vez mais. Ela também largou um gap, né? Vamos dar uma olhadinha nos gaps aqui, ó. Largou um gapzinho para baixo. R$ 7,00 para Petrobras, baixa mais baixa aí de muito tempo. Ela em dólar está valendo
que uns 2 dólares, né, praticamente nada, e ela está com a projeção aberta para 6,08 ainda, tá? O que ela fez hoje foi um gap de corte, pulou o suporte aqui de R$ 8,15, né, para baixo, não conseguiu atingir do 7,38, ainda está apontada para baixo. Se ela bater no 7,38 e fechar abaixo, segue apontando para baixo no 6,08. Então a Petrobras ainda está bem negativa. A gente vê que a Petrobras caindo 4,9% não foi o pior, né? O pior foi a Vale. Vamos ver a Vale agora na sequência. Então a Petrobras está nessa, tá? Obviamente, como as pessoas estão acostumadas a negociar o papel, tá vindo lá de 10, 12 reais, estão acostumadas a negociar 5, 10, 15 centavos de oscilação durante o dia. Quanto mais o preço cai, pior fica a volatilidade, né? Mais agressiva fica a volatilidade, porque ela continua oscilando mais ou menos a mesma faixa de preço, só que a partir de uma base de preço muito mais baixa, o que gera uma oscilação percentual muito mais alta, e a volatilidade monstruosa vai consumir aí os stops curtos de muita gente. Então tem que tomar mais atenção nesse momento em que as volatilidades estão mais altas, porque os stops serão consumidos com mais facilidade. E aqui a Vale que tem um Fibonacci projetando 11,59 como primeira projeção e 9,97 num dígito como segunda projeção. Também fazendo um gapzinho de corte aqui em cima do 13,22, né? Nem tocou no 13,22, pulou e já veio para baixo do 12,60 também, fechando aqui no 12,48. A Vale também apontada para baixo ainda. Se ela passar para baixo do 11,59 e fechar, já confirma um sinal também para o 9,97. Então a coisa não está muito bonita nem para a Vale nem para a Petro. Falando agora do Banco do Brasil que já tinha atingido a projeção de 18,07, abriu com um gap de baixa bem grande hoje, mas acabou tentando se recuperar, né? A máxima do dia chegou até próximo aqui dos 18,46, máxima 18,49, mas ele fechou abaixo mesmo na casa dos 17,91. O Banco do Brasil é um que a gente vai ter que reprocessar. Ele está até com o Fibonacci automático aqui, mas ele não tem figuras novas, né? Então o Banco do Brasil vai ter que ser na mão mesmo. A gente pode projetar para baixo esse Fibonacci aqui, e aí a gente vai ter 16,60 e 15,53 como os próximos suportes fortes para o Banco do Brasil, usando 18,33 aí como resistência. E falando agora do Itaú que está com o Fibonacci apontado para 23,15, né? Lá embaixo 61,8, e o 24,95 estava com as projeções do gráfico semanal e do diário, né? Se a gente for lá para o gráfico semanal, a gente vai ver aquele monte de triângulo formado, né? Que, como tem os ajustes de preço, foram baixando um pouquinho de preço, de 24,95 estão agora na casa dos 24,60, de 24,60 e 24,70. A mínima de hoje quase bateu lá na projeção. Pelo diário, ela bateu aqui na primeira projeção e voltou, que abre espaço para ele ficar acima do 24,95 mais algum tempo. Mas assim que fechar abaixo do 24,95, ele aponta para o 23,15. Então, ó, olhando aqui as projeções do gráfico semanal, a primeira delas está em 24,68, a mínima do dia 24,72, então ela não atingiu ainda as projeções, nem a projeção mais conservadora desses triângulos semanais, tá? O que abre espaço para o Itaú continuar caindo, tendo em vista que a última projeção 21,68 e o Fibonacci semanal aponta para 22,85, bem acima disso, né? Então, embora ele tenha voltado bastante aí do gap de abertura, a impressão que tem é que foi um movimento de intraday mesmo e que a tendência ainda é de baixa e está no meio, né? É isso que a gente pode tirar da leitura do Banco Itaú aqui. Falando agora da Ambev, essa sim que estava vendida lá para bater em 17,20, mínima 16,96, bateu nos 17,20 e encerrou a operação vendida, bateu também no 17,28 aqui do Fibonacci dela, tá? Então a Ambev ganhou aí os 5,5% da nossa projeção de venda e já acabou a operação durante o pregão mesmo. Como ela fechou para cima de novo, não renova a operação para baixo, tá? Então a operação encerrou mesmo aí no 17,20
e acabou. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.